Bom, então, na aula de hoje, a gente vai ver dois conceitos que são preliminares ao tópico principal desse curso, que é a representação de sinais. E esses dois tópicos são a convolução e a definição da função impulso, que também é chamada de função delta de Dirac. Então, você deve entender esses dois tópicos como pré-requisito para o tópico principal, que é a representação de sinais, que a gente vai começar a ver já na aula que vem, depois da prova. Então, a matéria da primeira prova termina na aula de hoje. Então, convolução é uma operação. Simples, uma operação matemática. Eu vou definir a operação e vou explicar o significado matemático dela. O que você realmente está fazendo quando você faz a convolução. E tem dois exemplos lá no Disciplinas Online, que eu tirei do livro do Oppenheim. São exemplos resolvidos de cálculo de convolução. Tá? Então, eu deixei como estudo extra para vocês verem como que na prática você calcula convolução. Mas o meu interesse principal é vocês entenderem o que você está fazendo quando você faz uma convolução. Tipo assim, quando você faz uma integral, o que você está fazendo? Você está fazendo uma soma. Então, a gente vai focar no que tipo de soma é característica da convolução. Aí depois a gente vai ver a função impulso, também é conhecida como delta de Dirac, que é o mesmo Dirac da notação de Dirac. Então, na aula de hoje, a gente está começando a tratar de sinais propriamente dito. Ok? Tá, então vamos começar falando um pouco sobre sinais, antes da gente entrar na convolução propriamente dito. Uma espécie de introdução à disciplina, né? A gente já falou um pouco na primeira aula, que existem três aspectos que caracterizam um sinal. Então, um aspecto é a informação. O outro aspecto é o meio que carrega a informação, ou onde você codifica a informação. E o terceiro é o meio onde ela propaga. É interessante, às vezes, você fazer uma pausa para pensar no curso de engenharia elétrica dentro do contexto de sinais. Porque se você for ver, o curso de engenharia elétrica, todas as disciplinas, elas são voltadas para um estudo mais ou menos aprofundado de um desses três itens. Por exemplo, o meio mais comum que a gente tem nos dias de hoje para carregar a informação é a onda eletromagnética, né? Então, o curso de eletromagnetismo e ondas, você pode entender como sendo um curso dedicado ao estudo do meio, do objeto físico. Esse meio aqui você deve entender mais como um objeto físico, onde a informação está codificada. E também o meio onde ele propaga pode ser, por exemplo, um circuito elétrico é um meio. A gente não fala de propagação por uma questão prática, mas fundamentalmente é isso. Uma linha de transmissão, que vocês veem em ondas eletromagnéticas, também é um meio. Fibra ótica é um meio. O próprio ar é um meio. E a parte de informação, às vezes a gente vê algumas disciplinas relacionadas à computação, processamento de imagens, que tem a ver com a informação propriamente dita. Então, você pode entender sinais como sendo um meio que uma disciplina mãe de engenharia elétrica. Ok? No curso de sinais
especificamente, a gente vai estar interessado no item 1. A gente vai estar interessado na informação. Só que a gente está interessado na informação em um sentido talvez diferente do primeiro sentido que você pensa quando você ouve esse termo. Porque o que é uma informação? Essa palavra, para a gente, ela carrega a conotação de mensagem, né? Do tipo, se eu falo, semana que vem tem prova, essa é uma informação, correto? Certo. Mas aí eu te pergunto, essa é uma informação diferente da informação... Eu falei, semana que vem tem prova, né? Foi isso que eu falei. Essa é diferente da informação, next week we have an exam. Não. Informação é a mesma. Então, a mensagem é a mesma, correto? Mas como essa mensagem foi, nos dois casos, codificada de maneira diferente, um foi codificado na língua portuguesa e a outra foi codificada na língua inglesa, para a gente são sinais diferentes. Porque a gente não está interessado só na mensagem, mas a gente está interessado no jeito com que ela é codificada também. Nós não estamos interessados no meio. Se o mesmo sinal for capturado em onda eletromagnética, ou em vibração do ar, ou ondas da água, ou sei lá o que for, para a gente não faz diferença. Mas para a gente faz diferença o código, porque isso muda o padrão que caracteriza o sinal. Então a gente deve entender o sinal, no fim das contas, como um padrão. Esse padrão carrega tanto a informação quanto o código. Por exemplo, vamos pensar um caso simples. Professor, desculpa te interromper, mas voltando no exemplo em português e inglês, eles são sinais com informações, sinais iguais com informações diferentes ou o contrário? São sinais diferentes que estão carregando a mesma mensagem, mas o sinal é diferente. Pensa o seguinte, mudou o padrão, mudou o sinal. Se você fosse capturar o primeiro sinal, que é a mensagem, nós temos prova na semana que vem, e armazenar ele numa função do tempo, vamos supor que ele tem essa cara. Se você fala a mesma mensagem, mas numa outra língua, você não espera que o sinal vai ter o mesmo padrão, correto? Ah, sim, fez sentido. Então é um outro sinal. Entendeu? Por isso que o que interessa para a gente é o padrão. Não interessa se ele é codificado em volts, em vibração, amplitude, vibração mecânica, não importa. Mas importa o padrão. Então, nós não vamos estudar técnicas de codificação. Nós não vamos estudar, e na engenharia elétrica, a gente não estuda o significado filosófico de uma mensagem. Mas nós vamos estudar o padrão. A gente vai estudar como representar esse padrão e técnicas gerais de alterar esse padrão usando um tipo específico de sistema, que é o linear invariante no tempo. Ficou claro aonde a gente se situa? Ficou sim, professor. Obrigada. Oh. E essa filha fofa aí atrás olhando pra gente. Ela distraiu vocês. Mas vocês entenderam, então, gente? Mudou o padrão, mudou o sinal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Oi, fala, pode falar. Um pouco de dificuldade em entender a diferença do 2 e o 3. Porque... 2 e o 3. Por exemplo, a gente pode fazer um exemplo? Assim... Sim. O 2, vamos supor que o 2 seja onda eletromagnética. O meio não pode ser ou... Isso, o rádio. Ou a internet. Vamos pensar onda eletromagnética em geral. Você não pode propagar uma onda eletromagnética ou numa fibra, ou no ar. Uhum. E são meios diferentes, entendeu? Sim. O que carrega a onda e onde ela propaga pode mudar.
Exatamente. Uhum. Então, uma onda propagando no ar propaga em um meio diferente. Vamos supor dois casos. Uma onda, a mesma onda. Uma você vai mandar pela fibra ótica e outra por wireless, que é pelo ar. A informação é carregada pelo mesmo objeto, onda eletromagnética. Mas o meio pelo qual ela se propaga, esse problema é que no 2 eu coloquei meio como sendo objeto também, né? Deu essa ambiguidade. Mas dá pra entender, eu titubeei entre objeto físico ou meio, mas pode entender o meio do item 2 como objeto físico, para não confundir que a palavra meio tem dois sentidos, né? Tem o sentido do objeto físico e o meio de propagação. Oi, fala. Codificação, sou de codificação, né? Tipo, por exemplo, codificar em português ou em inglês. Sabe em qual dos dois? Isso tá no 1, tá na informação. Tá no 1? É. Eu tinha entendido que a informação era, tipo, sempre a mesma, e aí codificação era o que eu entendi. Não. Eu dei o exemplo de... Eu falei a mesma frase, eu passei a mesma mensagem em duas línguas, não foi? Uhum. Nos meus dois exemplos, a informação foi diferente. Lembra que eu comecei a aula falando que o sentido intuitivo da palavra informação, a gente tem que tomar cuidado aqui no curso de sinais? Uhum. Nós estamos interessados no item 1 como sendo simplesmente o padrão. A informação então, é o padrão, é o desenho que você tem. Então, no nosso caso, não seria igual porque são padrões diferentes. Exatamente, mas nos dois casos, tanto o objeto físico, o item 2, quanto o meio de propagação, o item 3, foram iguais. O objeto físico foi vibração mecânica do ar, e o meio de propagação, o próprio ar. Uhum. Para chegar aí em você, o mesmo padrão foi convertido em onda eletromagnética, então mudou o item 2, e foi propagado por fibra ótica, mudou o item 3. E aí depois virou onda de novo no seu microfone. Mas você viu que aí foi a mesma informação, o mesmo padrão. Entendi. Professor, se, por exemplo, não sei se dá para usar uma folha de papel e uma caneta, mas a caneta seria o meio que carrega a informação e o meio dela se propaga seria o papel, ou não? Não, a caneta não carrega informação. Quem carrega informação é a folha de papel com as letrinhas. Aí você deve... Eu ia falar disso mais para frente, mas vamos adiantar. Nesse curso, a gente vai representar um sinal como sendo um padrão em função do tempo, que eu vou chamar de F de T ou G de T, porque é mais comum na literatura, é um jeito intuitivo e geral de entender o que é um sinal, mas ele pode ser um padrão no espaço também. Por exemplo, se um texto, você pode representar ele como uma função de XY, onde XY são as coordenadas na folha de papel. E F é branco ou preto, entendeu? Então você imagina, tem um papel branco e tem tinta preta em alguns lugares formando as letras. Aí você pode entender que F de XY é uma função binária. Você me dá o XY, o valor de F te conta se é branco ou preto. A informação está encapsulada aqui, não está? Certo. Qual é o objeto? Qual é o item 2? É a tinta. Não é Sim. a caneta, é a tinta. E, na verdade, o papel também, né? E aí, o meio de transmissão aí ficou meio estranho, porque é o próprio papel, depende de como você define transmissão nesse caso. Eu colocaria a luz como meio onde ela propaga, porque a gente só consegue ver a luz bate no papel. Poderia ser, mas aí a gente começou a... filosofia. Detalhes muito finos. Quando você entrega a folha de papel também para alguém, você pode ser o meio que propaga, de certo modo. É por isso que eu falei que aí o meio e o objeto ficaram identificados, né? Teve um overlap muito grande entre eles. Mas um sinal é qualquer padrão. Então você pode entender uma pintura como um sinal, F de XY. Se vocês forem fazer o curso de processamento digital de imagens, você vai tratar o sinal como uma função de XY. Nesse curso, a gente vai tratar como função do tempo. Mas tudo que a gente aprender nesse
curso é imediatamente transmissível para funções de 2 dimensões, né, 2 variáveis, e do espaço. Beleza, certinho. Johnny, a pessoa que fala não é o item 2. O item 2 é a própria onda mecânica que saiu da minha boca, entendeu? Já é a onda, tá, Johnny? A vibração das moléculas, se eu captar vibrações das moléculas e foi isso aqui não é um sinal, já vou falar por que daqui a pouco, mas finge que é. Isso aqui seria o item 1. O item 2, o objeto onde isso aqui está capturado é a vibração da molécula. E o próprio ar é o item 3. Entendeu, Johnny? Então eu sou só o produtor do sinal, mas eu não faço parte do sinal. Então, o sinal vai ser para a gente o padrão. Nós não estamos interessados em como ele foi codificado ou não. Deixa eu dar só um exemplo. Ó, vamos supor que você combinou um esqueminha bem simples, um sinal de fumaça, tá? Então, e aí você está vendo um padrão assim, aonde essa amplitude, f de t, representa a fumaça em uma certa altura do ar. Então, você está lá medindo você está enxergando o ar numa certa altura. Se tem fumaça, ele ganha uma amplitude alta. Se não tem, ele ganha 0. Entenderam o meu exemplo? Sim. Então, vamos supor que a gente combinou com os nossos vizinhos que se Mordor estiver atacando, você vai mandar 3 pulsos de fumaça assim. Aqui a mensagem é guerra, morte, destruição. Entenderam? Sim. Mas vamos supor que o mundo é mais feliz e o mesmo meio, o mesmo objeto e o mesmo esqueminha é usado para te contar que você está convidado para um banquete. Se você vê 3 pulsos assim de fumaça, você está convidado para o banquete. A mensagem é completamente diferente, não é? Mas o sinal é o mesmo. Então, para a gente, nesses 2 exemplos, a mensagem uma não tem nada a ver com a outra, mas o sinal, como o padrão foi o mesmo, a gente vai tratar como sendo o mesmo sinal. Ficou claro, pessoal? Certo. Sim, a intenção não importa. O que importa é o que foi produzido. Isso. No nosso curso, a gente não está interessado em, do padrão, extrair a mensagem. Nós não estamos interessados nisso. A gente está interessado em saber como a gente pode representar o padrão e como a gente pode processar o padrão. Como a gente pode representar o padrão é a parte de sinais. Como a gente pode processar, modificar ou estudar o efeito acidental de um processamento faz parte de sistemas, que vai ser a última parte do curso. Professor, então, se a gente estivesse estudando um código Morse, a gente não está interessado no que está sendo mandado, só está interessado nos pulsos dele. Exatamente. A gente poderia estudar o código Morse sem fazer nem ideia do que é o código Morse. Entendi. Entendeu? Aí é óbvio que se a gente quiser traduzir aquilo em uma mensagem, a gente tem que conhecer como ele foi codificado, a gente tem que conhecer o código Morse. Assim como se eu avisasse para vocês que tem a prova na semana que vem em chinês, do ponto de vista do padrão, tudo que você tem é o padrão e você está feliz com isso, mas se você quiser traduzir isso num alerta para você estudar, você tem que conhecer a língua chinesa. Ficou claro? Então, pessoal, o sentido e o interesse que a gente tem no curso? Sim, agora eu estou curioso de como faz sinais de fumaça. Como é que faz sinal de fumaça? São Carlos está sendo feito assim. Já não, sim, todos os dias. O coitado do índio, tá? A banda larga que deles não funciona bem. Tá muito congestionado. Aqui, esses dias.
Ontem à noite. Tá chovendo fuligem aqui. Ontem à noite estava sinal do apocalipse. É uma coisa só confirmando, para ver se eu entendi 100%. Por exemplo, o sinal de fumaça veio assim, né? É um sinal. Se eu escolher representar o sinal de fumaça como pontinhos e traços, tipo Morse, ele virou outro sinal. Se ele mudou o padrão, mudou o sinal. Uhum. Entendeu? Aqueles pulsos que eu desenhei agora podia ser pulso eletromagnético. Seria o mesmo sinal. Porque lembra que o objeto não importa? Uhum. Entendeu? Sim, sim. Agora eu vou dar um exemplo de uma coisa que pode ser um sinal. De uma coisa que não pode ser um sinal. Então, isso pode ser um sinal. Isso não pode ser um sinal. Alguém sabe por quê? O segundo está com 2 pontos no T, né? No mesmo T. Isso. Então, o sinal, para cada intervalo de T, você só pode ter um valor. Aqui tem alguns T que eu tenho mais de um. Então, isso aqui não pode ser um sinal, ok? Meio que um tem também, né, professor? Que você desenha meio sem querer. Agora que você falou. vamos deixar sem nenhuma sombra de dúvida aqui, né? Algo assim, né? Agora ficou bom. Agora sim. Então, lembrem disso, tá? Não é qualquer função que pode ser um sinal. Aliás, notem que um sinal ele pode ter uma fórmula ou não. Você pode ter, por exemplo, o sinal bom e velho seno de 2πft. Isso aqui é um sinal não só altamente legítimo, como altamente importante no geral e em particular para o nosso curso. Mas se o seu sinal for, por exemplo, a minha fala, você não vai achar uma fórmula que captura o padrão da fala, né? Então ele pode ou não ser representado por uma fórmula. Ok? Sussa. Então, no geral, a gente vai simplesmente denotar ele por esse símbolo. F de T, G de T, algo de T. Não necessariamente ter uma fórmula, mas aqui dentro está a informação. Para cada instante de T, tem uma amplitude, tem um número. Então, você deve entender esse símbolo como um mapa. Ele mapeia instantes de tempo, valores de T, em amplitudes. E pode ser complexo, tá? A gente vai deixar com que esse sinal possa ser representado por números complexos. Professor, uma dúvida, agora é uma dúvida bem matemática, na verdade. O que seria essa... Quando a gente vai estudar GA, sempre tem aquelas figuras que realmente aparecem 2 pontos, por exemplo, um círculo. Mas tem alguma coisa, alguma utilidade para a gente, além dessas questões de representar as figuras, essas coisas que tem mais de um ponto na mesma coordenada, tipo, sei lá, mais de um ponto no mesmo T? Você diz uma função que tem 2 valores para o mesmo T, por exemplo? Isso. Não, ela simplesmente não é uma representativa de um sinal. Mas isso não quer dizer que ela não tenha outras utilidades. Entendi. Não, beleza. Dentro do contexto, por exemplo, o próprio círculo é usado para definir a função seno, correto? Certo, justo. E a função seno é essencial para a teoria de representação de sinais, como a gente vai ver quando a gente entrar em transformada de Fourier. Não, faz sentido. Beleza. Um exemplo prático que eu sei disso que você falou é sobre CFD, tipo parametrização em geral. Você fazer uma forma, um CAD, uma coisa assim, você geralmente usa equação paramétrica para fazer tanto umas curvas quanto uma superfície. Geralmente, um sinal que não tem essa representação em fórmula, você pode aproximar ele, por exemplo, por uma expansão de série de Taylor, que é uma forma de parametrizar ele. Ou achar um polinômio que aproxime. Mas esses são outros 500. Então, beleza. Tá claro para todo mundo o que a gente quer dizer quando a gente usa a palavra sinal e como que o que a gente estuda nesse curso
se relaciona com outras disciplinas? Quando você faz circuitos elétricos, o que você está estudando? Você está estudando o sistema, que você pode entender como sendo o item 3, o meio pelo qual o sinal se propaga. Quando você está estudando eletromagnetismo, você está estudando o item 2, o objeto que captura o sinal. Quando você está estudando algumas disciplinas de computação, você está focado em partes que estão dentro do item 1, que é a informação, mas em um foco diferente do nosso, que a gente está interessado só no padrão em si. Então, o sinal para a gente é um padrão. É um desenho. Sempre pensa isso. Qual que é o desenho? Qual é o sinal? Ok? Certo. Tá. Então, nós vamos usar muito uma operação que é chamada de convolução. Tá? Uma convolução é, por definição, uma operação que mapeia dois sinais em um terceiro. Então, se eu escrever que f de t é a convolução entre dois sinais A e B, eu simbolizo isso por essa estrelinha. Então, esse símbolo vai representar para a gente a operação de convolução. Então, a operação de convolução mapeia dois sinais em um terceiro. Você entra com dois sinais, sai um terceiro. Ela não é um produto escalar, onde você entra com dois sinais e sai um escalar. Ela se entra com dois sinais, sai outro sinal. E ela nem é um operador linear no sentido que a gente definiu na revisão de álgebra, porque lá entrava um único, né, sinal. Um único vetor, que para a gente vai ser o sinal. Pensa só assim, Stefano. Por enquanto, a convolução... O que entra na convolução? Dois sinais. Ela é uma operação linear no sentido de que se esse B de t for composto de outros dois sinais, você pode fazer a convolução com um e somar com a convolução com o outro. Mas ela não é um operador linear no sentido que eu defini na revisão de álgebra. Tá vendo como é que a nomenclatura fica escorregadia rapidinho? Tem que tomar muito cuidado com nomenclatura, gente. Terminologia. Aqui ela é no sentido, entra dois sinais, sai um terceiro. Então, por definição, esse símbolo, que a gente chama de operador de convolução, ele é dado por essa integral esquisitona aqui. Eu vou colocar isso aqui x para não dar confusão. Eu acho que nas notas de aula eu uso x também. Então, essa é a definição da operação de convolução. Quando você... Tem que mudar lá no F, não? O F de T ou F de X? Eu fiquei confusa com F de X. Então, vamos lá. Ó. Esta igualdade simplesmente simboliza essa igualdade, ok? Tudo bem? Tá bom. Agora, vamos seguir sua pergunta, Giovana. Por que aqui é f de t e não f de x? Porque está simbolizando a de cima. Mas se eu não tivesse te contado isso aqui, se eu tivesse só te dado essa expressão, vamos supor que eu não tivesse te contado ela é igual a quê? E eu te perguntasse, isso aqui, você pode interpretar isso como sendo uma função de t ou uma função de x? Se você olhar só para a integral. Uma função de x, porque está derivando em função de x. Não tem derivada aqui. Derivando não, desculpa, mas assim, integrando... Mas qual é o integrando? O x, não? Se eu integrei em x,
X não sumiu da história? Ah, sim. Eu não sim. somei todo mundo? É verdade. Quando eu tenho, por exemplo, a integral de x, vamos pôr aqui, xi, É que você não está colocando o intervalo ali, né? Mas seria, é por de exemplo, menos se tem infinito a aqui, por mais exemplo. infinito. Eu Ah, já vou pôr aqui. tá bom. Ah, Sempre tá. de Eu já menos, tava aqui perdido. menos infinito a mais infinito. Mas qualquer que seja o intervalo. Isso que eu estou falando agora não depende do intervalo. É porque quando você deixa sem fica o X, né? Eu fiquei tipo, não seria de XT. Agora que eu fui entender. Ó, qualquer que seja o intervalo. Esse xi, xf pode ser qualquer coisa. Se eu tenho uma função de x aqui e eu integro ela, o resultado não é um número, vamos dizer C, não é uma função de x, correto? Inclusive, você podia trocar o símbolo aqui. Em vez de x, podia ser y. Você não mudou nada. Concordam? Uhum. Então, uma integral onde a variável da integral é x não pode resultar numa função de x. Ela resulta num número. Mas como t aqui aparece como um parâmetro, vamos supor que t seja 5. Se t for 5, você está integrando a de x vezes b de 5 menos x. E aí você faz essa integral e encontra o número. Se você muda o t para 10, você vai estar fazendo a de x vezes t de 10 menos x. É uma outra função. Então o número vai mudar. Então o resultado da integral depende de qual valor você atribui para t. Se o resultado da integral depende de qual valor você atribui a t, você pode interpretar o resultado dessa integral como sendo uma função de t. Eu entendi agora, professor. Ficou É que claro? eu pensei que você estava mudando porque você estava mudando todo o t por todo x, entendeu? Mas agora fez sentido, entendi. Não, eu estou integrando x. Dentro da integral, t é uma constante, é um número. Escolhe o número. 8. Você está avaliando f de 8. Mas como quando você muda esse número, você muda o resultado, você pode interpretar o resultado como sendo uma função de t. Mas jamais de x. Você pode, inclusive, essa variável, você pode atribuir qualquer valor. Eu poderia definir essa operação com qualquer símbolo, que eu não mudei absolutamente nada. Porque x aqui é só um índice que está correndo o somatório da integral. Se eu colocar y, 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 eu pus a mesma fórmula. Z, z, z é a mesma. Tal, 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 a mesma. Zeta, zeta, zeta. Ficou claro, gente? Sim, beleza. Então todo mundo entendeu por que isso aqui a gente pode identificar esta integral com uma função do tempo de t? Bom, eu entendi. Alguém tem alguma É só pergunta? lembrar. Não é integral múltipla, mas lembra o negócio do cálculo 3 que a gente ia integrando, aí ficava uma função, tipo, tinha duas variáveis, você integrava em uma, mas sobrava a outra. Mas você pode interpretar assim no sentido do mecanismo que você está fazendo. Porque quando você fez isso, em cálculo 2, você tratou a outra variável como uma constante durante a primeira integral. Aí é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Se quando você for estudar os dois exemplos do Oppenheim, que eu coloquei lá na Disciplinas Online, tenta lembrar desse cálculo com integral de duas variáveis que você acabou de mencionar. Porque o mecanismo é o mesmo. Entendeu? Certinho. Então, os 34 alunos aí estão tudo em ordem, então? Tranquilo, professor. Então, eu vou explicar como você faz o cálculo, tá? O que você está fazendo, como é que você na prática calcula isso, que está relacionado aos exemplos que eu deixei para vocês estudarem. Mas eu estou mais interessado em bater o olho nisso aqui, interpretar
essa integral em um sentido específico, que é uma soma. Toda integral é simplesmente uma soma. Então, agora eu quero mostrar para vocês que soma é essa que está sendo feita na integral de convolução. Tá? Em outras palavras, agora a gente vai focar nossa atenção não em como calcular isso aqui, mas que cálculo é esse que eu estou fazendo? Como que eu posso construir uma intuição sobre o que está sendo feito aqui? Ok? Positivo. Então eu vou reescrever a integral aqui em cima da lousa, para a gente ter espaço para rascunhar aqui embaixo. Sempre, presta atenção no que eu vou falar, gente. Isso é uma dica muito boa, tá? Sempre que você vê uma integral e você não entender a mensagem que a integral está te passando, se você não conseguir codificar a integral, tipo, que diabo de soma que é essa, gente? Coisa esquisita que é isso. Sempre que você encontrar um problema dessa natureza, quebra a integral na soma de Riemann. Representa a integral pela soma de Riemann. Nunca se esqueça que a integral é simplesmente uma soma. Então, para a gente realçar que integral é essa, para a gente ter uma intuição sobre o que a gente está fazendo quando a gente faz essa integral, vamos quebrar ela na soma de Riemann. Vamos representar ela pela soma de Riemann. Então, eu vou pegar alguns termos da soma. Então, f de t é aproximadamente, porque agora esse dx é finito para mim, né? E eu vou pôr até ele aqui de fora. Virou um Δx finito. Ele não é mais o limite infinitesimal. E a integral agora vira um somatório. Esse é um somatório eu posso representar ele como sendo n Δx, onde esse n vai correr de menos infinito a mais infinito, e n é um número inteiro, né? É um número não é um número natural porque tem inteiro negativo, mas é um número inteiro. Então, vezes b de t menos n Δx. Então, para a gente entender um pouco melhor o que é isso, vamos pegar alguns termos dessa soma. Por exemplo, essa soma vai ter vários termos aqui, aí ela vai ter o termo a de, vamos supor, menos Δx. Queria muito ter mais espaço agora. Eu vou ter que escrever embaixo, então eu vou dar uma apertada aqui. Então vamos supor que a gente pega aqui a menos Δx vezes b t menos Δx. Aqui vai ficar t mais Δx. Aí eu pego o termo zero, a0, pt. Aí eu vou pegar o termo de ordem 1, que é o a. Não vai caber, né? Que vai ser o a mais Δx, b t menos Δx. Vamos pegar, já que sobrou espaço aqui, vamos pegar o segundo. Δx, bt menos 2 Δx. Aí tem um mais ali e por aí vai. Então eu peguei 1, 2, 3, 4 termos dessa soma para eu poder ter uma ideia do que eu estou fazendo quando eu faço essa soma. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Uhum. Todo mundo entendeu por que aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, porque eu tenho menos aqui, né?
Aqui, esse termo se refere a n igual a menos 1. Esse produto aqui é o produto quando n é menos 1. Esse produto é o produto quando n é igual a 0. Esse produto é quando n é igual a mais 1. E esse produto é quando n é igual a mais 2. Correto? Então, imagina que eu te dou esse parênteses aqui, grandão, e falo, isso aqui, que objeto matemático é esse que está dentro do parênteses? Que objeto matemático é A, abre parênteses, menos ΔX, fecha parênteses? Isso é o quê? É um número. É um número. É o valor da função A avaliada no ponto menos ΔX. Então, isso aqui é um número. Isso aqui é o quê? É uma função. É uma função do tempo, correto? Uhum. Ela é a função B de t? Não, porque tem mais ΔX. Ela é a função B de t deslocada um pouquinho para a esquerda, né? Uhum. O zero dela agora está no menos t igual a menos ΔX, correto? Certinho. Então aqui eu tenho número vezes uma função de t. Aqui eu tenho número vezes outra função de t. Aqui eu tenho número vezes outra função de t. E aqui eu tenho número vezes outra função de t. Então o que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma função de t, somando o mundo velho de função de t. Cada uma dessas funções é a própria função b de t, mas deslocado um pouquinho, deslocado um pouquinho, deslocado um pouquinho. E eu estou dando um peso para a contribuição de cada um desses deslocamentos. Aquela que não é deslocada ganha o peso dado pela função A, avaliada no ponto zero, na origem. A que eu desloquei um pouquinho para a esquerda, ela é a função A, deslocado, é o valor da função A avaliado no ponto um pouquinho para a esquerda, menos ΔX. E por aí vai. Então, essa integral, ela me dá f de t como uma soma de funções b de t deslocadas de infinitos valores, né? Porque aqui virou um contínuo de x. Conseguiram visualizar? Eu vou fazer um desenho para ficar melhor a visualização. Mas eu vou precisar que vocês anotem essa parte aqui. Que eu vou ter que apagar, né? Achei top demais. Esse é o comentário empolgado, Giovana. Para uma aula de convolução. Oi? Primeira vez que eu vejo... Nossa, quando eu estudei isso em EDO, eu procurei muita intuição disso e, sei lá, primeira vez que eu vejo alguém em detalhes mesmo, aos pouquinhos explicando. Mas você viu qual foi o segredo? É o Riemann. Para você enxergar, qual foi o segredo? Primeiro foi pegar a função da soma de Riemann, né? E o segundo é analisar o que é A de não sei o quê, que é simplesmente um número. Mas uma vez que você quebrou a integral na soma de Riemann, as coisas não ficam sempre mais intuitivas. Sempre façam isso. Pegou a integral, você não faz ideia do que você está fazendo, quebra ela na soma de Riemann. Eu tive uma noia aqui, mas depois a gente fala que isso parece um produto escalar, né? Não, mas não é, porque o produto escalar leva dois vetores em um escalar. A convolução leva dois vetores em outro vetor. Leva dois sinais em um outro sinal. Então não confunde com o produto escalar. O que ele tem de comum com o produto escalar? Entram dois sinais. O que ele tem de diferente? Aqui sai um outro sinal. É como se entrassem dois vetores de n dimensões. De infinitas dimensões. Daqui a pouco, na aula que vem, né? Nós vamos fazer a ponte entre vetores e sinais. É doideira da minha cabeça. Mas entendeu como é que ele é diferente do produto escalar? Sim, sim. Todo mundo anotou? Vocês anotaram, gente, os parênteses aqui? Posso pagar?
os 3 pontinhos aqui são para indicar que a soma vai embora, né? Bom, vou apagar então, tá? Então, para fixar essa visualização do que a gente está fazendo quando a gente faz uma convolução, vamos fazer um desenho, né? Eu vou desenhar aqui um A de t, uma função A de t. Eu já vou colocar como A de x. Não, vamos fazer esse passo a passo. Eu ia pular umas partes aqui, mas não... Eu vou apagar tudo, tá? Eu acho melhor não pular nenhuma parte. Eu preciso que vocês tenham isso em mãos, ok? Então, se vocês puderem anotar, quem está anotando aí. Então, vamos lá. Vamos pegar 2 exemplos, 2 desenhos aleatórios, ok? Vamos supor que esse seja o meu A de t. Eu vou pegar eu estou pegando um desenho simples que eu consiga copiar ele. Então, o que eu vou fazer aqui com B de t? O B de t eu vou pôr ele assim, com um trem mais alto aqui. Tá, vocês estão vendo tanto que eu sou criativo, né? Então vamos lá. Quando a gente faz a convolução, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma soma de várias funções b de t deslocadas de um tanto representado pelo A de t. Desculpa. Deslocar de maneira contínua com um peso dado pela função A de t. Então, vamos supor que esse é o A de t, esse é o B de t. Como que a gente visualiza como f de t vai ser construído? Bom, vamos pegar 3 casos daquela soma que eu apaguei. Vamos pegar o caso para o b de 0. Então, esse aqui é o meu b0. Perdão, é o... Que b de 0? Esse aqui é o b de t, quando o x lá era 0. Então, essa função aqui é o meu b de t. Ela vai ser multiplicada por qual número? Por esse número aqui. Agora, vamos supor que eu pegue o b de t menos 3. E agora, como é que eu vou conseguir desenhar isso? Vamos supor que esse aqui seja... Faz um M, professor. Faz um M desleixado que você faz. Eu vou pegar um ponto específico aqui. Vamos supor que esse aqui seja o ponto 4, tá? E aí eu vou desenhar agora o b de t menos 4. Eu vou desenhar ele mais deslocado. Mas eu quero desenhar ele. Por que eu desenhei esse aqui menor do que esse? Porque o que eu desenhei agora foi A de 4 vezes B de t menos 4. Então, aqui, t menos 4 quer dizer que eu desloquei a origem é esse ponto aqui, né? É o vale. Para o ponto 4, para o ponto t igual a 4. Então, bt menos 4 é essa função onde eu desloquei ela para a direita até que o ponto da origem chegou em t igual a 4. Então, peguei e puxei até t igual a 4 aqui. E multipliquei por um valor que era menor do que o A de 0. Multipliquei por A de 4. Por isso que eu desenhei ela com amplitude menor do que o B de 0. Então, esse aqui seria o A0 BT. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar essa função com essa. Então, para eu construir f de t, o valor de ft na origem é esse ponto mais esse. E mais a contribuição de todos os outros b de t com deslocamento contínuo. Então, como que eu vou pegar
como que eu vou construir f de t? Vou pegar o b de t, não vou deslocar, vou multiplicar por esse valor. Aí eu vou deslocar de um tanto infinitesimal e vou ver que tanto que é o valor aqui, vou multiplicar. Vou deslocar de um tanto infinitesimal, vou ver o valor, vou pegando essas infinitas funções e vou somando todas elas, somando. O resultado final é o meu f de t. Então, uma função te dá a função que você está usando para construir, para deslocar e construir a outra, e a outra te dá a função modulante. Pode pensar assim, ela está te contando quais são os pesos de cada um desses deslocamentos. Enxergaram, gente? Muito louco. Eu só não enxerguei, professor, depois como que a soma de tudo isso vai resultar em algo importante. Mas acho que você vai explicar. Por que isso é importante? Não, é porque assim, eu entendi a interpretação de cada elemento da soma, que é pegar o ponto do A para multiplicar no deslocamento da função de B, que é esse gráfico que você fez de baixo. Aí eu só ainda não visualizei, mas acho que isso vai ficar mais para frente, a soma de todos essas novas funções, entendeu? Isso vai resultar no f de t. Você está falando como é que você calcularia? Se eu te der uma fórmula para A de t e uma fórmula para B de t, como você faz integral? Não, como que eu vou somar todas essas funções? Tipo, não vai ficar um negócio... eu ainda não entendi como que vai ficar depois, nesse último gráfico, a soma de tudo isso. É porque na prática, você vai resolver a integral. Ah, a gente não vai plotar o gráfico. Não, eu só estou mostrando para você visualizar o que você está fazendo. Ah, tá. Então, no fim das contas, quando você faz a conta. Mas, na prática, você resolve a integral. Então, vamos... Ah, para que eu paguei? Então, tranquilo, professor. Era meio que... Eu pensei que a gente ia ter que fazer esse gráfico somado. Não, às vezes eu peço na prova para você explicar a convolução, mas você vai pegar aí 2 ou 3 exemplos só, né? Mas também, assim, depois que a gente faz a integral inteira, é só fazer o gráfico dessa integral nova, né? Tipo, não precisa fazer a soma um por um. Eu já me entendi aqui, professor. Tá, mas faz parte da aula eu explicar como você faz isso. Então, eu vou dar o exemplo de o que a gente faria. Como que, na prática, a gente calcula a convolução. Então, lembra, a integral de convolução é A de x, B de t menos x, dx. Então, como que eu vou fazer essa integral? Eu vou mostrar visualmente, e vocês vão fazer alguns exemplos. Tem os 2 exemplos do Oppenheim para vocês treinarem, tá? Mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, primeiro você precisa passar essas duas funções para o eixo t, para o eixo x, para você poder fazer a integral. Então, a passagem do a de t para o a de x é trivial. É só você substituir t por x. A passagem do b, você tem que inverter a função. Então, quando você passa para b, você vai ter que representar aqui o b de menos x. Porque aqui você tem t menos x. Ok? E aí, você tem aqui a função... Agora eu tenho que desenhar isso aqui ao contrário, espelhado. Tá? Esse aqui é o b de menos x. Então, como que eu acho, por exemplo, f de 0? F de 0 não é para t igual a 0? Então, você tem simplesmente o produto dessa função, pega essa função, multiplica por essa e integra as duas. Como que eu acho f de 5? F de 5, eu tenho que colocar 5 aqui. Então, eu tenho que pegar essa função e deslocar ela de 5. Aí multiplicar as duas e faço a integral. Então, na verdade, você tem que fazer infinitas integrais. Você não vai fazer infinitas integrais. Você vai fazer uma integral e deixar em termos de t. Entendeu? Você vai transformar em uma função. Aí é isso que o Oppenheim faz. E é isso que vocês fizeram efetivamente em cálculo 2, como aluno
lembrou agora há pouco. Então pensa, o que é f de zero? F de zero é simplesmente essa função vezes essa aqui invertida, multiplicar as duas. E integra o resultado. Notem que quando o t for tão alto que essa função escapar dessa, imagina, você está puxando essa aqui. Aí esse ponto aqui chega aqui. Qual vai ser o resultado integral? Zero. Vai ser zero. Então vamos supor que esse ponto aqui é o t igual a 5. E esse ponto aqui é o t igual a 10. Aí esse ponto aqui, t igual a 10, virou esse aqui. Vamos supor que esse aqui é 20. Virou aqui, menos 20. Então, ó, que tanto, para qual t positivo eu tenho zero garantido? Esse aqui tem que chegar no 5. Então ele vai deslocar de 20. E depois, eu vou deslocar ele de 20. Depois de 5, então eu vou ter que deslocar de 25. Então, para t maior ou igual a 25, o resultado da convolução vai ser? Zero. Vai ser zero. Aí você pode fazer o mesmo exercício para o outro extremo, para o t negativo. Estão entendendo? E tem Então- sempre esse tipo de função assim, que é só um pulso, pode ser tipo uma função infinita também. Pode, a convolução pode ser entre qualquer função. A gente vai ver que quando você tem função periódica, a gente define a convolução de um jeito diferente, uma convolução periódica. E a convolução periódica ela é bem importante no curso do semestre que vem, processamento digital de sinais. Mas a priori a convolução é um A qualquer e um B qualquer. Quando eles são limitados no tempo, aí o resultado da convolução também é limitado no tempo. Mas notem que, por exemplo, se eu tenho duas funções que estão limitadas no mesmo tempo, eu tenho um A de t e um B de t, e os dois estão... Elas são funções diferentes, mas as duas são sinais que começaram em menos 5 segundos e terminaram em mais 5 segundos. Vamos supor que os dois sejam assim. A hora que você fizer a convolução dos dois, qual vai ser, aonde que vai começar e onde que vai terminar a convolução? O resultado da convolução desses dois sinais vai ser um sinal limitado em qual intervalo de tempo? Menos 5 mais 5. Ó, imagina, você vai ter que girar esse aqui, não vai? Aí eu desenhei simétrico para você não ter que girar, tá? Então... Vai ser menos 25 e mais 25, professor? Oi? Ele multiplica, não? Ó, você tem que inverter o B de t, correto? Para fazer a convolução, não tem? Sim. Mas aqui você inverte dá no mesmo. O desenho simétrico a gente não tem que inverter, ok? Então, o que eu vou fazer para eu achar o resultado da convolução avaliado no ponto zero? Eu simplesmente vou pegar essa função, multiplicar por essa e integrar, correto? Aí eu vou aumentando o t. Quer dizer que eu estou deslocando o b de t, não estou? Que tanto que eu tenho que deslocar de maneira que uma escapa da outra e o resultado da convolução é zero? Então imagina essa perninha. Que tanto que eu tenho que deslocar ela para que ela escape dessa perninha? 10? 10. E do mesmo jeito essa aqui para cá. Então se eu fizer a convolução desses dois sinais, o resultado não é algo assim, tá? E ele tem que ser simétrico, porque as duas são simétricas. Eu não fiz na minha cabeça a convolução para saber exatamente como que dá, tá? Mas ele vai ser um sinal limitado nesse intervalo, entre menos 10 e 10. Porque acima disso, esse sinal saiu. Quando eu tenho t igual a 10, o b de t começa aqui, ó. Esse aqui seria o b de t. Aí o produto dos dois dá zero. E para qualquer t maior, aí dá zero também, porque foi embora, né? Entenderam? Então você pega o extremo direito de A e soma com o extremo o negativo do extremo esquerdo de B. Só toma cuidado que
isso aqui você não precisa preocupar qual que é positivo e negativo, porque eu desenhei eles simétricos. Mas se não for, o B você tem que espelhar, né? Uhum. É por isso que faz o negativo do o oposto do B. Porque é B de T menos X. Então é a função B de menos X deslocada do tanto T, entendeu? Sim. Então, qual que é o efeito da convolução? Ele alarga o sinal. É um dos efeitos da convolução. O sinal saiu mais gordo. Parece Almoço de Domingo, ué. É, por aí. Ficou claro, gente? Professor, Esses conceitos são muito importantes em PDS, tá? Vocês vão fazer Professor. isso mais que vem. Oi. eu ainda estou um pouco confuso com essa questão dos extremos. Se você puder explicar de novo. Tá, então aqui eu desenho o F de T, ok? Então lembra, ó, o F de T, ele vai ser integral de A de X, B de T menos X, dx, correto? Isso. Então, aqui eu tenho infinitas integrais, cada uma para o valor de T, não é? Infinitas integrais? Porque cada valor de T é uma integral diferente, não é? Ah, sim, tá. Aí você trata T como um parâmetro, você não precisa fazer infinitas integrais na raça, né? Você faz uma vez e deixa em função de T, ok? Aí vocês vão ver lá no exemplo que, na verdade, você tem que fazer mais de uma integral, porque às vezes a fórmula que representa a função muda, dependendo de onde você está. E é isso que é a parte mais difícil de identificar. Mas, então, imagina que você vai fazer essa integral. Aqui você substitui A de X, tá? Vira X. E aqui vira X também, e eu não preciso me preocupar com o desenho B de menos X, porque eu desenhei simétrico para tirar essa complicação. Se não for, você tem que espelhar o B de X. Ok? Beleza. Qual que é o seu nome? Luiz. Luiz. Então, Luiz, como é que eu calculo o F de zero? Eu não pego essa função, multiplico com essa e integro o resultado? Isso não é para o T igual a zero? Peraí. Então, como é que eu acho esse valor aqui? Eu simplesmente pego essa função, multiplico por essa e integro. Ó, A de x, B de 0 menos x, então é B de menos x. Então, pego essa função, multiplico por essa e integro, correto? Beleza. Qual é o resultado que eu obtenho? É esse número aqui. Agora eu vou calcular para esse número aqui, ok? Me fala um valor aí. Qual é esse valor aqui? Sei lá, 6. 6. Como é que eu faço isso? Eu vou desenhar os dois juntos, no mesmo plot, tá? Só que o B eu vou desenhar de pontilhado, ok? Uhum. Então agora eu tenho A de x, B de 6 menos x, correto? Então é essa função deslocada de 6. Ok? Sim. Então essa perninha estava em menos 5, vai estar onde agora? É no menos 11? Não, menos 5 mais 6. Ah, mais 6 vai estar no 1. Então aí ele está aqui no 1. Então essa aqui... O que eu desenhei pontilhado? Eu desenhei B de 6 menos x, ok? Então como que eu acho o f de 6? Como que eu acho esse número aqui? Eu pego a função contínua, multiplico pela pontilhada e integro o resultado. Correto? Beleza. Olha só, é só essa região aqui que é diferente de zero, não é? Isso. Ok. Mas aí deu esse valor aqui, deu menor do que o primeiro lá, porque o primeiro tinha uma região diferente de zero maior. Agora, imagina que eu peguei essa perninha e trouxe para cá. Que tanto que eu tenho que deslocar para que essa perninha chegue aqui no 5? Agora faz sentido, tem que ser 10. Tem que ser 10. Então o f de 10 já vai para zero, porque escapou uma função da outra. Entendeu? Sim, eu tinha entendido eu só estava entendendo errado essa parte do f de t. Agora ficou claro. Então lembra, você tem que pensar que o f de t é composto por somas de infinitas funções b, cada uma delas deslocada no tempo, cada uma delas com peso x.
efetivamente, você está fazendo infinitas integrais, fazendo esse processo. Inverte essa, sobrepõe, integra, achou para o zero. Aí vai deslocando, vai multiplicando, vai integrando, vai achando os outros valores, escapou, zerou. Faz isso para a esquerda, escapou, zerou. Professor, perdão, tive que atender o carteiro, eu perdi a parte que você explicou por que tem que inverter a B de menos X. É o EAD, infelizmente é assim que funciona. Coisas que a gente só ouve na pandemia. E aí? Não, quer saber? Não, por que tem que inverter a B de X? Aí no caso fica B de menos X. Porque, por definição, a operação de convolução é A de X vezes B de T menos X. Então ela envolve, por exemplo, o zero. Você não vai ter A de X, B de menos X? Sim. E para T diferente de zero? Você está pondo positivo aqui, você está deslocando para a esquerda, porque é menos X, né? Sim. Por exemplo, quando você tem B de 6 menos X, aonde vai estar o ponto zero? Onde que vai estar isso aqui? Vai estar no ponto X igual a 6. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, aqui a perninha estava no menos 1. A origem estaria no 6. Não, beleza. Aí no caso é por definição que tem que ser negativo, então. Basicamente. Oi? É por definição da função que tem que ser negativo, né? Porque a operação de convolução é definida assim, isso. Por que ela é assim? Não precisamos entrar nisso agora. Não. Tranquilo, sem problema. Beleza, então. Mas obrigado. Esse sinal apareceu por definição, isso. Professor, a gente usa como referencial o zero porque ela é simétrica. Tipo, ela tá menos 5 para um lado e mais 5 para o outro. Se fosse, por exemplo, do menos 5 até o mais 20, a gente usaria o meio dela. A gente usaria mas enfim. Se fosse do menos 10 até o 20, a gente usaria o 15, que é o meio. E aí a gente... Não, peraí, eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você quis dizer com usar o zero como referência. Mas vamos pôr um exemplo, então. Vamos supor que esse aqui seja o B de T. Ok? Tá bom. E aí vamos supor que isso aqui seja 10, isso aqui seja 20. Ok? Aí vamos inverter. A gente precisa do B de menos X, né? Então eu vou pôr aqui X. E aqui eu vou desenhar o B de menos X. Então eu falei que era 10 e 20. Então agora eu estou desenhando o contrário. Aí vai ser aqui menos 20 e aqui 10. Vamos supor que esse seja o caso. Ok. É por aí que é a sua pergunta, Giovanna? Isso, é por aí mesmo. Tá, então, aonde vão estar os extremos? Vamos pensar para a direita. Que tanto que eu posso deslocar essa função para a direita? 30? Ó, eu estou em menos 20. Se eu deslocar ela de 20, ele cai na origem, não cai? Isso. Essa perninha cai na origem. Então ela estaria aqui. Que tanto mais que eu posso deslocar até que eles afastam? 5. Então é 25. Então esse número aqui é 25. Tá. Bom. Agora esse aqui vamos para a esquerda. Que tanto que eu posso deslocar ele? Você pode até mudar aqui, se você quiser. Você quer que eu troque esse aqui também? Que deixa não simétrico, para ficar mais claro? Seria bom, que aí é um exemplo bem mais genérico. Né? Mais genérico. Então vamos lá. Então fala 2 números aí. Pode pôr. Não sei agora. 8 e 4. 8 e 4. Então vamos lá. Qual é o máximo aqui? Bom, vamos pensar. No zero, tá aqui, tá o valor. Agora começa a deslocar para a direita. Então, eu posso deslocar 20. Eu vou estar aqui. Desloco mais 4, estou aqui, né? Então, qual é o máximo valor aqui? 24. Agora vamos para a esquerda. Eu venho esse aqui para cá, né? Eu andei 10. Negativo, correto? Correto. Então, eu estou aqui. Imagina, isso aqui está aqui. Que tanto mais que eu posso andar? 8. Então, que número que é esse? Menos 18. Nossa, entendeu? Agora ficou bem claro, professor. É que eu pensei que a gente sempre tinha que ir do meio da função para ambos os lados, mas na verdade é sempre das pontas até o zero. São as pontas que dão a referência, né? Tá, para
mim ficou bem claro, obrigada. Todo mundo entendeu? Aí a convolução é feita meio que para amplificar o sinal, então, professor? Ou... Não sei se a definição amplificar é a melhor palavra para isso, mas... Então, eu acho que vocês estão todos... Já a segunda pergunta que gira em torno da motivação para convolução, né? Mais ou menos você está perguntando qual que é a utilidade disso? Sim. Então, vou explicar a utilidade, então. E vai ser ponte já para a aula que vem. Então, olha só. Eu estou me adiantando, tá, pessoal? Isso aqui não estava nos meus planos falar disso agora, mas como vocês estão perguntando, acho importante dar uma ideia. Quando você escreve f de t assim, você está escrevendo f de t como soma de infinitas funções b. Então, essa integral, você está representando um sinal, um vetor, como soma de infinitos vetores. Essa é a representação equivalente ao seu u igual a x mais b mais... Não. U igual a u x mais o y. Aqui você não está representando o seu vetor u através da soma de dois vetores, x, y. Sim. Você está aí? Então, aqui eu tenho dois vetores x, y, não é? Certo. Quais são os pesos deles? São as coordenadas, não são? Correto. Aqui eu tenho a mesma coisa, mas quem é o x e o y? Cada b de t é uma função base diferente. Por exemplo, quando eu mudo x, eu desloqueio b. Quando você muda o x, é como se fosse de x para y. Aqui eu tenho dois vetores base. Aqui eu tenho quantas funções base? Infinitas. Cada uma para um valor de x diferente. Qual é o peso delas? É dado pelo ax. Então aqui eu tenho as coordenadas. E aqui eu tenho as infinitas funções base. Mas aqui, como eu tenho um contínuo, eu tenho que representar por uma integral. Porque eu estou no espaço de Hilbert. E aqui é discreto, eu represento explicitamente um mais o outro. Pegou, não? Certo. Obrigado. Eu não sei se você entendeu ou não. Cortou aí o microfone. Ah, não, entendi sim. É muita matemática, mas legal. Gostei. Mas quebra na soma de Riemann. Você não tinha lá A de 0, B de T menos... Perdão, B de T mais A de delta X, B de T menos delta X. É como se esse B de T fosse o seu X. E sim, esse A de 0 fosse o de X. Certo. Esse B aqui é o seu Y. E esse aqui é o seu UY. Só que aqui certo. Você tem 2 e aqui você tem infinitos. E você tem que mandar o delta X para infinitesimal. Por isso que vira uma integral. Mas é a mesma coisa. Ah, entendi. Não, beleza. Certinho. Entendeu? Obrigado. Eduardo, o A de X é o U de X e o U de Y. Cada valor de X te dá uma coordenada diferente. Entendeu, Eduardo? Aqui você tem duas explícitas, né? Aqui você tem um contínuo. Você tem infinitas. Cada uma dessas coordenadas é o valor do vetor A em um ponto. Exatamente. Perfeito, Eduardo. O Eduardo escreveu estranho aqui para o pessoal do YouTube. Eu tô lembrando que o YouTube não dá para ler o chat, né? Não tem resolução suficiente. Então é bom, às vezes eu leio o que vocês perguntam para os alunos que estão assistindo gravado saber do que a gente está falando.
Mas, ô, professor, é Oi. que com o chat aberto ali, eu acho que dá pra ver sim. Eu tentei lá, pelo menos aqui, quando eu testei se os vídeos estavam bons, essas coisas, eu não consegui ler, não. A resolução fica zoada mesmo. Entendi. O Stefano está perguntando, essa função A é a função impulso? Não, Stefano. Existem várias representações desse tipo que a gente vai estudar, que são possíveis. Nós vamos focar nossa atenção em duas. Primeiro, com a função impulso. A função impulso vai ser o B, não o A, o B, ok? E aí depois a função exponencial, que vai fazer a parte do B. Aí vai ter uma cara um pouco diferente. Mas o A eu vou esperar um pouco para te responder o que vai ser o A, tá, Stefano? Senão eu tenho medo de confundir agora. Tudo bem? Mas a função impulso é o B que vai virar ela, ok? Na aula que vem. Depois da prova, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eduardo. Cada função impulso vai ser um versor diferente. Então eu vou fazer a conexão desses dois mundos, o espaço discreto e o espaço contínuo, na aula que vem. A gente ainda tem alguns minutos nessa aula, então eu gostaria de pelo menos introduzir a função impulso e a noção principal por trás dela, para que na aula que vem a gente já possa conectar ela com a representação que eu comecei a delinear agora. Tá? Tudo bem, gente? No caso, na aula que vem, na outra terça-feira. A semana que vem não tem gravação, porque vocês têm prova. Então tem a aula de dúvida, que eu não vou gravar, e tem a aula, a prova que não tem aula. Então na outra semana. Certo. Então o Brasil vai ter que esperar a próxima aula de sinais. Expectativas. Né, o Brasil não aguenta mais esperar. Estão até fazendo protesto por conta disso. Demais, velho. Mas infelizmente vai ter que esperar. A função impulso cai, Giovana, mas vai ser só o que eu conseguir dar nesses 10 minutos, ok? Então, me conta uma coisa, só para eu ter uma ideia aqui. Eu também, Rodrigo. O Rodrigo espera que o Brasil esteja vivo até a próxima aula. Eu também. Conta uma coisa para mim. Vocês já viram alguma coisa sobre função impulso ou delta de Dirac? São dois nomes para a mesma coisa. DDO também. Mas assim, 5 minutos. Tá, então não foi nada muito substancial. Foi tipo, existe, dá para fazer uns problemas com isso. Então, eu faço o seguinte nesse curso. Eu defino a função impulso de um jeito que não está adequado. Porque o jeito que eu defino tem uma descontinuidade. Mas se vocês entenderem a filosofia por trás dela, vocês vão entender a função, o que ela é, e aí vocês podem ver a definição oficial dela. Eu comento também como é que você define ela de verdade, mas fica mais fácil. Não, Giovana, não é a função Heaviside, apesar de como tem a ver com a outra. Então, primeiro, eu vou definir uma função quadrada, tá? Então, se algum matemático estiver assistindo esse vídeo, eu peço desculpas pela heresia que eu estou cometendo, mas eu acho que vale a pena, porque é bem mais fácil trabalhar com a função quadrada. Então, a gente vai definir a função Q de t, que é a função quadrada, tá? Que tem largura t sobre 2. Para os dois lados, então a largura dela é t.
Então ela está centrada em 0, tem largura t. E ela é normalizada. A altura dela é 1 sobre t. Eu vou definir a função impulso através da função quadrada. Mas você não pode fazer isso na vida adulta, tá? Por quê? Porque a função quadrada tem uma descontinuidade aqui, a gente não gosta disso. Mas uma vez que você pegar a ideia da definição, é tranquilo generalizar para a definição utilizando funções sem descontinuidade. Tudo bem, gente? Então, como que eu defino a função quadrada matematicamente? Ela é igual a 1 sobre t. Não vai caber aqui, vou definir isso aqui embaixo. A função quadrada ela é igual a 1 sobre t, para t maior ou igual a menos t sobre 2, menor ou igual a t sobre 2, e ela é 0 para o resto. Ela é 0 para qualquer t fora desse intervalo. É assim que se define com a fórmula, a função quadrada. Tá clara a definição? Correto. Tá. Se eu definir uma segunda função quadrada com um t diferente, um t mais curto, o que vai acontecer com a amplitude dela? Ela vai subir, não vai? Correto. Então, essa, em pontilhado, eu tenho uma função quadrada onde o t é menor do que esse t aqui. Mas a área das duas é 1, correto? Sim. Então, não importa quão grande ou pequeno eu faça o t. A função quadrada normalizada sempre tem área 1. Concordam? Concordo. Por definição, a função impulso, ou delta de Dirac, que a gente representa por delta t, assim. Eu Emiliano, estou definindo ela assim, e já vou contar como é que pessoas que respeitam mais a matemática definem. Ela vai ser o limite da função quadrada quando esse t vai para 0. Então você deve imaginar que a função impulso, você vai fazendo ela mais magrelinha, mais magrelinha, mais magrelinha, e vai fazendo ela mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda, mais gorda. O que eu estou falando? Mais magrelinha, mais gorda, mais gorda. Mais magrelinha, mais magrelinha, mais magrelinha, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta. Então ela é tipo um spike na origem. Quando o t vai para 0, a amplitude tende para infinito, correto? Correto, Stefan? Sim, sim, sim. Então, está correto afirmar que delta 0 é infinito? Está correto. Mas não é um infinito qualquer. Porque você levou essa função aqui para o infinito. E essa função sempre tem área 1. Então, a função delta de t, quando você integrar ela, qual é o valor que você vai ter? Você está integrando ela de menos infinita a mais infinita. A integral vai vindo, vai vindo, vai vindo, é sempre 0, né? É 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cruzou a origem, qual valor ela tem? 1. Porque a função impulso tem área 1. Mas ela é infinitesimalmente magrela e infinitamente alta. Alguns livros definem a função impulso como sendo a função que tem essa propriedade aqui, quando esse intervalo é infinitesimal. É um jeito.
Outros livros, eles vão pegar uma gaussiana, por exemplo, vão normalizar a gaussiana tem a área 1, e fazer a largura da gaussiana ir para 0 e a altura ir para infinito, mantendo a área 1. Ou vai pegar a função sinc. Então tem vários jeitos de definir a função delta sem você precisar pagar o preço dessa descontinuidade. Eu acho mais fácil pagar esse preço no primeiro contato com a teoria, porque é bem mais intuitivo pensar em termos da função quadrada. Então nós vamos definir assim mesmo, tá? A partir da função quadrada. O Rafael está perguntando, aumentar os limites da integração altera o valor? Ou desde que os limites da integração contêm origens, essa integral tem valor 1? Desde que ela passa pela origem, ela tem valor 1. Então, se eu escrever aqui, menos neta, mais neta, onde neta é infinitesimal, isso aqui é 1. Entendeu, Rafael? Entendeu, Rafael? Agora, peraí, Rafael. E se eu colocar aqui neta e neta mais 4? Qual é o resultado da integral? Neta positivo. Aí é 0, porque você não passou pela origem. Todo mundo entendeu? Se a integral passar pela origem, é 1. Se não passar, é 0. Mas e aí se for o delta de t menos 4? Aí ele vai ter deslocado e aí vai passar, não vai? Aí ele tem que passar por 4. Eu vou falar disso na próxima aula, dos deltas tá deslocados. Por enquanto, basta você pensar na origem, ok? Tá bom, então. Mas é a mesma ideia. Aí você só trocou a origem para o ponto 4. Ele tem que passar pelo 4. Para não ter essa descontinuidade, seria só imaginar os cantos discretos? Não, você tem que fazer o canto assim, ó. Uma função tipo essa. Tá, Stefan? Ou, mais fácil é pensar na gaussiana. Mas a fórmula da gaussiana é complicada. Por isso que eu não quero usar a gaussiana. Entendeu, Stefan? Então, a função impulso é essa função esquisitona. Ela tem amplitude infinita, ela tem largura infinitesimal e ela tem área 1. Um erro extremamente comum em prova. Um erro extremamente comum em prova. O aluno escreve isso aqui. Eu zero a questão, tá? Se escrever isso. Eu paro de corrigir. Não vão cometer esse erro, né? Não é a função impulso no zero que tem 1. É a área dela que é unitária. Na origem, ela é infinita. Ok, gente? Se fizesse a integral, seria 1, no caso, mas como é o ponto em específico, Isso. não. Essa integral, você tem o dt aqui, que é infinitesimal. Você está integrando, passou pela origem, aí é 1. Mas o que você está fazendo quando você faz essa integral? Você está fazendo a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 de 1 sobre t dt, fazendo o limite de t indo para 0. Então, você está fazendo essa integral no limite que t vai para 0. Mas essa integral aqui dá 1 sempre, para qualquer valor de t. T grande, né? Olha o perigo de eu falar. A gente fala azão, né? Mas se eu falo isso por t, eu vou ter que colocar... vou ter que colocar censura lá no vídeo do YouTube. Então, T maiúsculo, ok? T grandão. Isso. Ela é sempre 1, independente do valor de T maiúsculo. Ok? Professor, então para o delta em 0, eu deveria colocar que é igual a infinito. Infinito, mas não é qualquer infinito. Ele é um infinito que mantém a área 1.
Por isso que é importante você lembrar que essa é a definição do ΔT. Sim, mas do jeito que você escreveu, por exemplo, que não é para colocar delta em 0 igual a 1, eu poderia escrever delta em 0 igual a infinito. Isso. Mas vamos supor que você faz isso aqui e esquece que isso não é qualquer infinito. Você não tem tendência a pensar que essa integral aqui é infinito, já que ela passa para o infinito? Ah, sim. Só estou chamando a atenção que esse não é um infinito qualquer, esse é um infinito da área 1. A área dele é 1. Então essa integral aqui tem que ser 1. Entendeu? Entendi. Isso é muito louco para mim. Porque A função impulso? dá a treta do zero com o infinito, né? Então, só acredito. É porque você tem que interpretar ela como sendo limite. Sim. Então toda vez que você for fazer uma conta com a função delta de t, você tem que, por exemplo, pegar ela como se fosse a gaussiana, fazer a conta, quer derivar a função delta de t. Pega uma gaussiana, deriva ela e depois joga para o limite de t igual a 0. Entendeu? Sim, sim. Tá, então, na aula que vem, a gente vai começar a explorar algumas propriedades da função impulso, e aí nós vamos usar a função impulso como a primeira, para a gente ter a nossa primeira representação dos sinais. Ou seja, a função impulso vai ser a nossa primeira base. Um conjunto de funções impulso vai ser a nossa primeira base. Esse é o assunto da aula que vem, que vai ser colocada no YouTube dentro de uma semana e meia, mais ou menos. Ok? Então, eu vou encerrar a aula de hoje e ver se alguém quer fazer alguma pergunta fora da gravação. Tchau, YouTube. Deem likes. A revoar.